Gênesis 29, a partir do versículo 16. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela, ou casar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Silpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Quando Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel. Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e lhe darei também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Você pode fechar os seus olhos? Pai amado, Senhor querido, realmente, Senhor, eu quero que o Senhor me use nessa noite como um canal, Pai, que muito mais do que eu falar aqui, que o Teu Santo Espírito possa revelar aquilo que o Senhor já colocou no meu coração e já ministrou há tanto tempo e vem ministrando na minha vida, Senhor. Ó Pai, eu me coloco à Tua disposição para que realmente o Teu Santo Espírito flua nessa noite e venha alcançar corações sedentos, Pai. Corações mesmo com um solo fértil para receber da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, naquela época, né, essa história passa numa cultura onde as mulheres, elas não escolhiam seus próprios maridos, né? Eram os pais que faziam isso. Então, aquelas mulheres, elas cresciam, aquelas meninas cresciam já num ambiente predisposto, né? Elas já eram predispostas a realmente amar aquele homem que o pai lhe escolhesse. Então era algo natural para elas. Não é como hoje, né, que nós romantizamos o amor. Aquela época era diferente. Então, Jacó ali, ele se apaixona por Raquel, mas era a filha mais nova, né? E Labão, ele promete que daria Raquel, mas como Lia ainda não tinha um marido, ele, na noite prometida, ele entrega Lia ao invés de Raquel. E muito se fala, e eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes falando sobre Raquel, mas nessa noite eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração sobre Lia. Então, se nós pensarmos um pouco em Lia, né? Como deve ter sido para Lia? Primeiro, o pai convoca essa festa. A Bíblia não diz se ela tinha sido avisada, né, que era ela no lugar de Raquel. Eu acredito que não. E nesse dia ela chega, o pai chega e fala assim: olha, é você que vai, né? A primeira impressão que eu tenho é que ali Lia já se sentiu rejeitada, né? Puxa, mas é para Raquel e agora eu que vou, né? Mas o que a Bíblia nos diz é que quando Labão ele acorda e vê que não é Raquel que estava ali, e sim Lia, Labão ele sai correndo dali e vai tomar satisfação. Jacó sai correndo dali e vai tomar satisfação com Labão. Então você consegue imaginar
Lia acordando da noite de núpcias com o homem que o pai dela escolheu e se sentir extremamente rejeitada. Porque aquele homem que se deitou ali com ela, que era o seu esposo, ali, ele sai correndo e vai lá tomar satisfação com o seu pai. Por quê? Porque Jacó não queria Lia, Jacó queria Raquel. Você consegue, talvez as mulheres consigam melhor dimensionar o que essa mulher sentiu ali. Ela foi extremamente rejeitada, extremamente preterida ali. É como se fosse um nada. Porém, se nós conseguirmos, nós fomos avançando na história, lendo essa história, nós vamos ver que Deus contemplou Lia. Abriu a madre de Lia. Deus deu a Lia o que as mulheres naquela época mais almejavam, que era ter filhos. Não gerar filhos para aquela época era algo muito triste. Eu creio que hoje, eu sei de mulheres também que passam por essa tristeza de não conseguir gerar. E se você aí, que você está me vendo, você passa por isso, eu profetizo, em nome de Jesus, um ventre fértil para a glória do Senhor. Amém? Você recebe? Mas hoje em dia nós vemos também que muitas mulheres, elas deixaram isso de lado. Elas carregam o sonho, ou talvez um projeto de ter filhos para muito mais tarde. Hoje nós vemos uma sociedade onde as mulheres elas preferem ter uma carreira, elas preferem se dedicar a algo pessoal, às vezes até mesmo elas não querem ter filhos para manter o seu corpo. Mas naquela época, não ter filhos era algo muito triste. As mulheres sofriam demais. Era como se realmente elas fossem rejeitadas e não olhadas. Elas não eram olhadas com bons olhos pela sociedade. E aqui nós vemos, no decorrer desta história, logo na sequência, que Deus abre a madre de Lia e contempla Lia. E por que isso? Porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Quando nós decidimos obedecer, Lia, ela decidiu obedecer o pai dela. Ela decidiu se casar com Jacó, ela se submeteu a isso. E gente, de Lia, do ventre de Lia, é que Deus levantou a tribo de Judá. Da onde veio o nosso Salvador, Jesus Cristo. Olha que tremendo. Isso é muito importante nós aprendermos. E a primeira lição, então, que eu quero compartilhar com você, sobre a obediência de Lia. Sobre essa submissão que Lia, ela decidiu ter diante daquela ordenância do pai, porque era aquele o costume da época. O pai escolhia o marido para a sua filha. E o favor do Senhor foi sobre Lia. E assim é comigo e com você. Quando nós decidimos obedecer a palavra do Senhor, quando nós submetemos às ordenanças do Senhor, nós teremos um favor especial do Senhor. E algo que a gente escuta muito lá em casa, o Jorge fala repetidamente, é que um ambiente de obediência é um ambiente de milagres. Quando nós obedecemos, nós entramos debaixo deste favor do Senhor. E nós entramos embaixo da permissão de Deus para que os milagres aconteçam na nossa vida. E nós podemos ver isso na vida daquela viúva de Sarepta. Lá em 1 Reis 17, de 9 a 19, nós podemos ver que aquela mulher, primeiro Deus fala ao profeta, ordenei a uma viúva, vá até a cidade de Sarepta, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça
comida. E Elias vai até essa mulher, ele vai até Sarepta, e quando Elias chega à casa dessa viúva, que pelo o entendimento que eu tenho da palavra, algo dentro do coração dela já batia, já ardia nesse sentido, porque Deus falou para Elias, eu já ordenei a uma viúva. Então quando ele pede comida, aquela viúva fala assim, olha, não tenho. Eu estou catando aqui uns gravetos para ir fazer a minha última refeição, minha e do meu filho, para que depois nós vamos morrer. Mas o que Elias fala para essa mulher? Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. A obediência gera milagres. Um ambiente de obediência gera um ambiente de milagres. Aquela viúva, ela foi obediente à palavra. Ela foi obediente a que aquele profeta tinha direcionado ela. E ela pôde ver. E a palavra diz que nem ela, nem Elias e nem a sua família pereceu. Em meio às dificuldades, nós precisamos continuar obedientes. Porque Deus, Ele olha o nosso coração. Deus contempla a nossa índole em meio às dificuldades. Em meio às circunstâncias adversas, em meio às situações que fogem do nosso controle, mas nós decidimos obedecer. Nós precisamos ter um coração voltado à obediência, à palavra do Senhor. E Lia, ela foi totalmente desprezada por Jacó, mas porque ela foi obediente. Deus olhou o coração de Lia na obediência. E lhe deu filhos. Lia sofreu com a ausência da aceitação de Jacó. Ela não tinha o amor de Jacó. Ela era totalmente infeliz no casamento. Porque o que ela mais desejava era que Jacó olhasse para ela, assim como desejava Raquel. E nós podemos ver isso na sequência, no mesmo capítulo de Gênesis 29, a partir do 32. Nós vamos acompanhando Lia, tendo o primeiro filho. E quando Lia tem o primeiro filho, a Bíblia relata que ela diz assim, o Senhor viu a minha infelicidade. Veja, ela era totalmente infeliz, porque ela não tinha o amor de Jacó. E ela diz, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. E ali ela coloca o nome desse primeiro filho de Ruben. Eis um filho. Ela achou que aquele filho iria resolver a situação dela, o que nada aconteceu. E a Bíblia continua dizendo que ela teve o segundo filho, Simeão. Simeão significa o Senhor me ouviu. E ela declara mais uma vez, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Lia deve ter pensado, agora Jacó vai me olhar. Mas isso não aconteceu. E na sequência nós vemos que ela tem o terceiro filho. E ela coloca o nome de Levi. Levi significa o meu coração. E Lia, o que ela queria? Ela queria que Jacó passasse a amá-la de todo o seu coração. Tanto que ela declara, agora, finalmente o meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos.
E mais uma vez, Lia se frustra, porque Jacó amava mais a Raquel e se importava com Raquel. Mas nesses 3 filhos, esses 3 nomes, revelam para nós algo que até aqui, Lia estava olhando a sua dor, Lia estava olhando a sua rejeição, Lia estava olhando aquilo que ela não tinha, o amor de Jacó. E mais uma vez, a Bíblia relata que Deus deu mais um filho para ela. E nesse 4º filho, Lia, ela desperta para algo tremendo, que eu e você, nós precisamos despertar. E esse filho, ela coloca o nome de Judá. E olha o que ela declara: desta vez louvarei o Senhor. E Judá significa louvarei ao Senhor. Mesmo Lia olhando nos outros 3 filhos a sua dor, e ali dando ênfase à sua infelicidade, Deus é generoso para com ela. E mais uma vez dá um filho. Mas dessa vez, a lição que eu e você nós podemos tirar da vida de Lia é que ela resolveu adorar ao Senhor. Em meio às nossas dificuldades, em meio a tantas tribulações, a meio a tantas preocupações, que eu tenho certeza que você tem vivido. Eu tenho vivido também. Mas nós precisamos resolver adorar aquele, o único que é digno, o único que pode nos tirar de todas as aflições, o único que merece a nossa adoração, ao Senhor em todo o tempo. E muitas vezes fazemos ao contrário, ficamos focadas naquilo que nós queremos, na solução que queremos, naquilo que nós queremos, no nosso próprio umbigo, na nossa própria situação. Mas quando nós paramos de olhar para nós mesmos e olhamos para o alvo, para aquele que nos salvou, nós tiramos o foco de nós e começamos a adorar ao Senhor. Então, uma lição que nós podemos tirar daqui é que a nossa adoração, ela não depende das circunstâncias. Nós precisamos louvar ao Senhor, e você e eu, nós precisamos louvar ao Senhor pelo que Ele é. Nós precisamos louvar porque Ele já nos deu, porque Ele nos salvou, porque Ele reconhece o nosso valor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E nós podemos citar, eu queria citar alguns exemplos que nós podemos aprender na Bíblia também. Assim como Lia, Paulo e Silas na prisão adoravam o Senhor. E houve milagre. A situação era caótica ali para eles, mas eles estavam adorando ao Senhor. Muitos ali, o carcereiro se converteu, aquilo se abriu, houve algo tremendo ali. Mas mesmo diante da dificuldade, eles adoraram. Daniel na cova dos leões, ele adorou ao Senhor ali, ao Deus grandioso, e ele teve a sua vida poupada. Josué, marchando em Jericó, ele adorava ao Senhor e ele viu um milagre acontecendo. E tantos outros. Josafá, ele venceu uma batalha louvando ao Senhor. Então, por que eu e você, nós precisamos ter momentos bons para adorar? Não, nós precisamos adorar. E isso Lia, ela vem nos ensinar. Quando Lia aprendeu isso, quando ela viu, não, agora eu vou louvar ao Senhor. Ele tem me agraciado, Ele abriu a minha madre. Eu sou mãe de 4 filhos. Eu não vou mais esperar Jacó me amar. Eu vou ser feliz com esse Deus que pode todas as coisas. Ela decidiu não esperar mais que as circunstâncias fossem favoráveis a ela. Ela simplesmente adorou aquele que é digno.
Então nós precisamos contemplar esse Deus e buscar ser completos em Deus. As circunstâncias, elas vão acontecer, mas quando nós somos completos no Senhor, quando nós temos essa veia ligada, quando a fonte de vida, nós entendemos que é do nosso Deus, as circunstâncias, elas vão acontecer, e Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, continue adorando, continue louvando, continue obedecendo, porque o milagre vai acontecer. Deus vai abrir o caminho, Ele vai fazer, Ele está olhando o seu coração. Quando o seu coração estiver disposto a obedecer, independentemente das circunstâncias. Amém? E algo muito tremendo, que lendo a história de Lia, eu fiquei muito impactada, foi que ao final da vida dela, quer dizer, ela já tinha morrido, né? Mas eu vejo que no decorrer da história, algo muito interessante que Raquel, coitada de Raquel, ela morreu cedo, né? Ali no caminho de Efrata, quando ela dá à luz a Benjamim. E Lia morreu bem depois, e ainda Jacó morreu depois de Lia. Mas quando Jacó ele sabia que ele iria morrer. Lá no final do livro de Gênesis, nós vemos que ele pede ao seu filho que sepultem ele junto aos seus pais na caverna do campo de Efron. Está lá, se você quiser anotar, Gênesis 49, no versículo 29. E ele tem uma declaração ali, e ele fala assim, que quer que os filhos sepultem ele naquele lugar, porque ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaque e Rebeca, sua mulher, e ele diz, ali também sepultei Lia. Então, algo que me tocou o coração, que ainda mesmo que Lia tenha passado por todos esses anos, né, de ser desprezada, envergonhada, tendo sentimentos de rejeição, Deus restituiu de alguma forma. A Bíblia não relata ali depois da morte de Raquel, como foi o relacionamento entre eles. Mas algo que me chama a atenção é que Jacó, ele pede para ser enterrado com Lia, né? Então, isso mostra para mim que Deus, de alguma forma, restituiu esse relacionamento de Lia e Jacó. E sempre que nós temos alguma situação, nós precisamos entender que Deus ele vai trabalhando em nós. Que as situações, que as dificuldades, que as tribulações, quando nós temos um coração disposto a obedecer, disposto a ser trabalhado, Deus vai acrescentando, Deus vai nos moldando, né? E em Salmos 34:1, né, que essa música que a pastora Márcia ministraram, fala sobre isso que Davi nos ensina. Fala assim, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. O tempo todo, não importa as nossas circunstâncias, não importa aquilo que nós vamos fazer. As nossas circunstâncias, as nossas dificuldades, nós temos que louvar ao Senhor. E Davi também nos ensina. Quantas coisas Davi passou, quanta tribulação, quantas dificuldades, mas ele resolveu adorar ao Senhor e ser obediente. Porque Davi teve muitas oportunidades de ir contra o ungido do Senhor. Saul perseguia Davi, mas mesmo assim, ele permaneceu fiel àquele que perseguia ele, porque ele entendia que ele precisava obedecer a palavra do Senhor. Então, Davi também nos ensina louvar em todo o tempo, diante das circunstâncias ruins, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Porque nas fáceis, né, gente, é fácil, não é verdade? Agora, na difícil, nós precisamos ter um coração disposto a isso.
Não, eu vou louvar a Deus, eu vou louvar ao Senhor. Então, gente, eu li uma frase tão tremenda e fala assim, que o grande segredo de ter uma vida plena é estar bem com Deus. O grande segredo de ter uma vida plena é estar bem com o Senhor. É ter esse coração perdoador, ter esse coração limpo. E sabe o que mais Lia me ensina? Quando ela decide, no quarto filho, adorar o Senhor, é que ela começa a olhar para aquilo que Deus deu para ela. Lia, ela nos ensina para não olharmos aquilo que nós não temos. E muitas vezes nós focamos literalmente naquilo que nós não temos. Ah, porque eu não sou isso. Ah, porque eu não tenho aquilo. Ah, porque fulana tem. Ah, porque ciclano consegue. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. Ficamos querendo olhar a grama do vizinho, que ela sempre vai ser mais verde. Mas chega perto para você ver. Ela tem ervas daninhas, assim como a grama da tua casa. Você pode ter certeza disso. Então, pare de olhar para aquilo que você ainda não tem. Contemple ao Senhor por aquilo que Ele já te deu. Pela bondade que Ele tem para com você. Por você acordar toda manhã. Por você ter alguém perto de você. Por você ter com quem contar. Porque você tem Ele. Gente, o que nós mais precisamos se nós temos o Deus eterno, poderoso, que nos salvou, que preparou tudo para nós, que desde o ventre da nossa mãe Ele já nos escolheu. Contemplar a bondade, parar de disputar, desejar o que o outro tem. Ser como o outro é. Hoje eu estava conversando com a Laura lá na sala e eu falei para ela, filha, nós somos diferentes. O que eu faço você não vai fazer. E talvez o que você, por exemplo, ela toca teclado, gente, eu não toco. Elas têm dons que eu não tenho, mas assim como eu tenho dons que elas não têm. E essa é a beleza de andarmos em comunhão. Nós não precisamos desejar o que o outro tem. Porque Deus já nos deu algo tão especial. E muitas vezes nós ficamos olhando para o lado e esquecemos de contemplar o que Deus tem nos dado diariamente. Então pare de olhar para aquilo que você ainda não tem, mas olhe para aquilo que Deus tem dado. Perdoe, tenha um coração perdoador. Não fique remoendo as coisas, aquilo que fizeram com você. Lia foi desprezada. Jacó não queria nem saber de Lia. Jacó nem olhou para Lia. Algumas versões dizem até que ela era estrábica. Acho que ela era meio feinha, tadinha. Mas, gente, Deus pode fazer milagres. Num ambiente de obediência, Deus faz milagres. Então, perdoe. Você não tem, igual diz aquela música da Ana Paula, que eu não vou cantar. Podem ficar sossegados. Não vou cantar. Você não tem tempo para perder com ressentimentos. Deus tem algo tão poderoso para você. Para que ficar perdendo tempo? Gente, Deus tem tanta coisa e Deus tem pressa. E Jesus está voltando. Vire a página. Vá viver o melhor que o Senhor tem para a tua vida. Adore-o, adore-o. Cuide do seu coração. Levante clamores na tua casa. Ensine os seus filhos a adorarem a esse Deus maravilhoso. Foque naquilo que Deus tem te dado. Porque eu tenho certeza que tem te dado grandes bênçãos. Mas muitas vezes nós olhamos muito mais pelo que nós não temos. E deixamos de adorar aquele que pode fazer. E deixamos de obedecer, porque daí nós ficamos revoltadinhos. E daí nós não obedecemos. Davi, ele foi escolhido rei, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Não foi o porte de Davi, e nem foi
as suas habilidades, mas foi o seu coração. O coração de Davi fez total diferença. Não foi aquilo que Davi fez. Não foi porque Davi matou o leão. Não foi porque Davi derrotou Golias. Isso foi só um treinamento. Mas Deus olhou o coração. Por isso que a Bíblia diz para cuidarmos do nosso coração. Em meio às dificuldades, mais ainda. Porque se nós olharmos o nosso coração, e a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. E em meio às dificuldades, em meio às tribulações, nós ficamos um pouco mais sensíveis ao nosso coração. Mas nós precisamos cuidar, porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes o nosso coração vai mandar nós fazermos coisas, porque nós estamos olhando para o nosso umbigo, para a nossa dor. Tem outra frase célebre lá em casa. Não seja refém das suas emoções. Não seja refém das suas emoções. Adore. E é só adorando ao Senhor, é só buscando obedecer a esse Deus que nós vamos sair deste nível de decepção. Porque muitas vezes nós esperamos algo, as coisas não acontecem, nós nos decepcionamos. E mais uma vez, nós temos mais um filho, nós esperamos algo e nós decepcionamos. Por quê? Porque o nosso coração não está em Deus. Agora, a hora que a gente tem do Senhor, e a gente fala, não, eu vou adorar, independentemente das circunstâncias, independentemente das tribulações, eu vou adorar. E se nós olharmos para Lia, a descrição de Lia na Bíblia, né, eu li uma que ela tinha olhos meigos, mas tem várias, né, que dizem que ela era meio estranhinha. Ela era improvável, assim como Davi. Davi não tinha um porte de rei. Era improvável. Mas Deus olhou o coração deles. Deus olhou a disposição de obedecer. E a postura de obediência de Lia fez com que mudasse a sua história. Mudasse a sua história. De desprezada, de preterida, desta mulher desprezada, nasce Judá. A linhagem de Jesus veio de Lia. Veio dessa mulher, mas por quê? Porque ela obedeceu. Inicialmente ela obedeceu ao seu pai. Ela foi até aquele casamento, se casar com aquele homem. E depois ela continuou obedecendo ali. Ela continuou se dobrando ao Senhor. E ela viu que ela teve um filho. Ah, Deus me ouviu. Só que ela estava no momento de olhar para as suas feridas. Mas quando ela adorou, quando ela viu que Deus tinha dado 4 filhos, que Deus tinha presenteado ela ali, Deus olha para aquele coração obediente e concede a Lia Judá.